Tem alguns pontos motivadores para a gente poder dar uma atenção muito especial. Se a gente for olhar pelo ponto de vista de mercado, quando eu falo de música em audiovisual, da rubrica audiovisual e as suas sub-rubricas que a gente destacou agora, eu estou falando de um universo de quase 57% do que arrecadou e distribuiu o ECAD no último ano. Então, Pô, isso é um dado bem significativo. então, se eu estiver pensando aí numa receita, numa distribuição na casa de 1,2 bi, então você entende que eu tenho quase mais de 600 milhões aí voltado para a rubrica de Então, audiovisual. o que muitos hoje, vamos lá, a grande maioria das pessoas, né, tem uma ideia de que execução pública, ela vem muito mais pelo show e pela rádio do que por essas rubricas que você acabou de falar. E, na verdade, pelo que você está me falando, os dados, os números da última distribuição do ano passado inteira, referente à última distribuição do ano passado, Sim, ano passado. você está me dizendo que aproximadamente 57% veio através de audiovisual, o que contradiz um pouco a ideia que o povo tem, porque nem sempre o que as pessoas têm como ideia é o que é a realidade. Então isso é muito interessante. Exato, é curioso, é curioso. Mas tem uma explicação, né? Quando a gente fala de execução pública, a gente está falando de execução. Isso não diminui as outras rubricas e as outras performances. Sem Vai continuar dúvida. tendo artistas. Até porque eu acho que se retroalimentam, Exato, né? exato. Performando tão bem quanto em outras rubricas. Mas o audiovisual tem uma particularidade. Quando você produz música, seja ela um tema comercial ou uma trilha original para uma obra audiovisual, ela vai performar durante mais tempo naquela peça. Um longa, uma série, uma minissérie, uma novela. Então, quando você soma aquilo ali, ela ficou mais tempo sendo executada, mais tempo sendo exibida. E, consequentemente, performando durante mais tempo. Mas isso é quando você fala de coisas que estão ligadas diretamente a projetos que são vivos e que estão em andamento. Agora, quando a gente fala de um artista que... Vou dar um exemplo aqui. Estamos aqui falando para muita gente que está começando na música. Então, aquela pessoa, ela é uma autora. O artista que está vendo a gente agora compôs uma música, produziu essa música, gravou um videoclipe. Esse videoclipe começou a rodar no YouTube. De que forma isso que você está me falando? Porque o YouTube um clipe é um audiovisual, certo? Sim, sim. Aí a gente vai voltar lá para as rubricas que são os usuários que são adimplentes. No caso de YouTube, para direito de execução pública, eu não vou estar remunerando, tá? Tá. Então, YouTube, a gente vai colocar fora dessa estrutura que a gente vai estar pagando através de música em audiovisual. Esse cara que eu acabei de dar como exemplo, ele ganha onde aí? Não, mas aí que tá. Ele pode não estar ganhando em YouTube, mas se a exploração desse conteúdo estiver sendo exibida em outras telas, Ok. ele vai estar sendo remunerado por essas outras telas, por essas outras Quando rubricas. você fala em stream, por Streaming, exemplo, audiovisual, Netflix, Amazon. Amazon. Netflix tem uma particularidade hoje, só pago o direito de autor, só o autoral, não compreende o Conexo, mas outras plataformas, por exemplo, como o Globoplay, tá remunerando tanto o autoral quanto o Conexo. Então, às vezes ele pode estar no Netflix, pode estar na Globoplay, se não for um conteúdo exclusivo. Ainda assim, está sendo exibido num canal de TV fechada. Então, ele vai se repetindo em diversas sub-rubricas que compõem a audiovisual. E ali ele vai estar performando a sua música ali. Então, esse Quando é você um fala dos em motivos. Facebook, quando você fala em Instagram, existe algum tipo de pagamento sobre essas? Eu não me recordo se o Facebook, na plataforma de streaming do Facebook, ele compreende ali as receitas de audiovisual, tá? Tá. Mas, assim, o forte desse, assim, o carro-chefe tá TV aberta, Tá bom. TV fechada, Ok. streaming O audiovisual. que seria TV fechada? TV fechada, todos os canais que compõem a grade de programação da NET, da Sky e tudo mais. E as plataformas de cinema. streaming e cinema. Exato, Streaming cinema. como Netflix on demand. Netflix, Prime, HBO Max, Star Plus e por aí vai. Algumas com acordos ainda em andamento. Globoplay. Exato, Globoplay fechado. Algumas com um acordo ainda em andamento com a gestão coletiva, através do ECAD, né? Outros já acordos já celebrados, já pagando, tendo sua primeira distribuição. E é muito interessante que algumas plataformas de streaming têm acordos celebrados semelhante a uma TV aberta. Então, ali você começa a perceber a importância. Sem dúvida, pô. Muito por conta da mudança do nosso perfil de consumo e a entrada dessas plataformas no Brasil. Então, o mercado ele também vai dando a tônica de como a gente vai ter que ter performando em cima da música dentro desse ambiente, né? Por exemplo, esses dias eu tava vendo uma série com a minha namorada, com a Laurinha, que inclusive trabalha comigo e tal, e ela que me chamou a atenção, ela falou, cara, olha aqui que maneiro, pô. É uma série, se eu não me engano, americana, chama A Tona, no Netflix.
muito nova, tem uma semana. E aí tinha uma cena bem bacana, numa boate, que tocava uma música da Anitta. E essa série, ela tá entre as 10 mais do mundo. E aí, provavelmente, esse recolhimento autoral da parte de execução pública no Netflix da música da Anitta, caso ela seja autora ou intérprete, nesse caso, como ela é, então tem conexo ali, ela recebe mundialmente falando, é recolhido mundialmente falando? Exato, dependendo do acordo celebrado dependendo da forma da gestão de cada país, né? Cada país vai ter sua regra. Aqui no Brasil a gente paga direito autoral e conexo. Ok. Através do escritório central. Vai ter país que vai ter uma associação só performando pro autoral, pro conexo, dependendo de cada regra também, de cada país. Mas a Abramos recolhe, tem parceiros como Tem já parceiros no mundo todo. Exato, Tá. no mundo E todo. aí vai tá depender batendo do acordo no mundo todo. Ok. Isso. Cada caso a gente vai estar entendendo aquela regra de reciprocidade ali. Aqueles acordos bilaterais, às vezes Ou unilaterais. Tá. Perfeito. Exatamente essa mesma regra. Então, nesse caso dessa peça audiovisual, da mesma forma. A gente tem casos em um autor, um produtor musical, produziu para uma determinada série, que essa série não performou tanto no Brasil, mas ela foi sucesso na Alemanha. Então, em dado momento, ele recebeu um valor vindo da Alemanha, assim, que ele nem esperava, assim, e uma camada importante daquilo, assim. Você sabe Então, dizer se fora do Brasil o YouTube já contempla esses pagamentos de audiovisual? acho que não. Não, Acho né? que não. Nunca escutei de nenhuma praça fazendo dessa forma, não. Pode ser que no futuro, sim. Você estava falando isso aqui?